Vamos ler um texto da Palavra de Deus. Quero ler com você Romanos 5. Nós vamos ler 2 versículos somente. Romanos 5, versículos 1 e 2. Romanos 5, 1 e 2 vai dizer assim: Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual obtivemos também acesso, pela fé, a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Amém. Vamos falar com Deus, pedir a direção dele para essa manhã. Ó Pai, obrigado, Deus, pela Tua palavra. Obrigado, Senhor, pelo Teu Evangelho, que o Senhor revela a nós nas Escrituras Sagradas. Obrigado, ó Deus, porque nessa manhã podemos nos reunir aqui para cultuar ao Senhor e para aprender de Ti. Então pedimos, Senhor, que Tu fales conosco, que o Senhor nos instrua nesse dia, que o Senhor nos ensine, e que ao final, ó Pai, dessa manhã, nós estejamos com o coração mais devotado ao Senhor, mais entregue ao Senhor, compreendendo melhor as verdades da Tua palavra e o Teu santo Evangelho, o Teu Evangelho puro, ó Deus, o Teu Evangelho perfeito, o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Abra os nossos ouvidos, abra o nosso entendimento para compreendermos a Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. 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 Irmãos, nós estamos aqui na nossa série de estudos traçando a identidade da nossa igreja. Quando alguém te pergunta de qual igreja você faz parte e como é a sua igreja, no que a sua igreja acredita, você sabe responder a essas perguntas? É isso que nós estamos fazendo aqui, esclarecendo qual é a identidade, qual é o perfil da nossa igreja, a Igreja Cristã Nova Vida. Se a gente entra numa rede social hoje em dia, você vai ver que logo ali no perfil tem um espaço que é reservado para isso, para você colocar um pouquinho sobre você, né? A gente chama de bio. E aí as pessoas colocam ali algumas informações, nome, idade, aonde mora, né, em que crê, qual é a profissão, ela vai colocando ali informações na bio da rede social. É o perfil dela. Nós estamos traçando algumas informações a respeito do nosso perfil. E nós já vimos aqui antes algumas delas. Nós já vimos que nós somos uma igreja pentecostal. Nós falamos isso na lição 2, na lição 3. Nós vimos também que nós somos uma igreja reformada. Nós vimos na lição 4 e na lição 5. Hoje nós vamos falar de um outro aspecto do nosso perfil, talvez dando um passinho atrás, para falar que nós somos protestantes. O que nos identifica como uma igreja protestante evangélica? Ou o que nos diferencia dos católicos romanos? É isso que nós vamos ver hoje. Se você já viu aí o título da lição, você vai perceber que isso que nos separa ou nos diferencia dos católicos romanos são os 5 solas, as 5 doutrinas chamadas 5 solas. Na revista nós vamos ver que nós já falamos um pouquinho, nós já citamos os 5 solas lá na lição 2. Nós vimos que existe um conjunto de crenças fundamentais que nos distingue da Igreja Católica Romana. Se você voltar lá na lição 2, tem um espaço que é descrevendo os termos, né, ou descrevendo conceitos. E você vai ver ali que ele fala sobre sermos protestantes evangélicos e o que nos diferencia são os 5 solas. Isso está lá na página 16, né, definindo termos, se você depois quiser dar uma lida. E dentro da tradição reformada, consequentemente, da dialética que nós estamos falando aqui, pentecostal reformada, é necessário estabelecer essas diferenças. E por isso, pois essas diferenças, elas envolvem a centralidade do Evangelho. O que o Evangelho é de fato. E é necessário, portanto, irmãos, rever essas 5 questões, conhecidas como 5 solas, que nos separam de maneira irreconciliável da Igreja Católica Romana. Então, algumas perguntas para nós iniciarmos aqui e também sabermos como está o nosso entendimento a esse respeito. A revista coloca aí, qual é a sua visão a respeito do catolicismo romano? Quem pode dar a sua visão, a sua opinião sobre a Igreja Católica Apostólica Romana, o catolicismo romano?
O que você pensa? É certo, é errado, eles é mais ou menos? O que você acha a respeito da Igreja Católica Apostólica Romana? Alguém tem alguma opinião a respeito dos católicos? A minha opinião é muito forte, vou falar não. É muito forte para falar? Não, eu acho que a visão que eu tenho sobre eles que eles são um grupo que em algum momento eles se perderam, né, nas suas bases, nas suas fontes, Sim. principalmente no quesito colocar outras coisas antes da Bíblia, né, Sim. como sendo um fator decisivo na vida dele como regra de fé e prática. E a partir desse momento que eles se perderam na caminhada, é onde se fez necessária uma reforma, né? Sim. Então, minha visão sobre eles é essa. É um grupo que começou como sendo a igreja, né? A Igreja Universal de Cristo, não o Reino de Deus. Sim, sim. Mas em algum momento eles se perderam por esse sentido, de colocar tradições e, enfim, outras coisas à frente da palavra de Deus. Sim. Então, Danilo colocou aqui que a Igreja Católica ela começou bem, né? Mas se perdeu no meio do caminho, né? Colocou outras coisas à frente da palavra, tradições, né? Que não vieram das Escrituras, e com isso eles foram se perdendo e se fez necessário uma reforma. Inclusive, nós vamos comemorar o dia da reforma daqui a mais ou menos 2 meses e meio, né? Já está chegando. Mas alguém quer fazer um comentário sobre a Igreja Católica Romana? Pastor. É importante a gente pontuar sempre o seguinte, como aquela palavra de Paulo aos Gálatas, onde ele fala, vocês tendo começado no Espírito, querem terminar na carne. Sim. O grande problema da igreja, de um modo geral, é que a igreja, ela geralmente começa bem. O problema é que ela não continua bem, chega a um determinado ponto, ela se perde. Então, o catolicismo, ele começou muito bem quando ele propôs os concílios, principalmente, para poder definir o que é a fé cristã. Sim. Deveria ser compartilhada em todo mundo, onde se anunciasse, né, o cristianismo, onde houvesse uma igreja que se identificasse como cristã, ela teria que ter aqueles mesmos princípios como base da sua fé para poder se definir. Né? Sim. Isso foi muito bom. Os concílios, né, foram vários concílios para definir a nossa fé em resposta às heresias, inclusive. Só que com o passar do tempo, a interferência humana, através da reflexão, da proposição humana para definir o que é a nossa fé, acabou ganhando um peso muito grande, se tornou uma coisa tão importante que ficou igual às escrituras, ou seja, o grau de autoridade se equiparou às escrituras. E isso foi onde, a meu ver, nesse ponto em que a igreja se perdeu. Sim. Porque a interferência humana, ela se tornou ela teve tanta autoridade na igreja, passou a ter tanta autoridade na igreja quanto a ação de Deus revelada nas Escrituras. Sim. Então, acho que o grande ponto foi esse. Sim. Okay. Então, o pastor colocou aqui, né, que inicialmente a igreja precisou fazer alguns concílios, né, para definir doutrinas da fé cristã, e de fato foram necessários esses concílios. A gente lembra que inicialmente a fé cristã foi pregada ali pelos apóstolos, né, que receberam de Cristo, pregaram aquilo que receberam de Cristo, deixaram escritos, que é o que nós temos hoje como nosso Novo Testamento, mas depois da morte dos apóstolos, a igreja precisou lidar com alguns desafios, inclusive as heresias, né, que o pastor citou aqui. Doutrinas que eram estranhas ao que os apóstolos tinham pregado. E aí foi necessário que se fizessem concílios, reuniões para decidir, né, ou para definir quais eram as doutrinas pregadas pelos apóstolos. E aí nós temos a doutrina da Trindade, né, a divindade de Cristo e várias outras doutrinas que vieram a partir dos concílios e que foram importantes para a fé cristã e que nós trazemos conosco até hoje. Mas essa, como o pastor falou, interferência do homem, interferência humana, acabou se tornando algo que, para a igreja, teve tanto peso, para a Igreja Católica Romana, teve tanto peso quanto a palavra de Deus, né, quanto aquilo que nós temos registrado nas Escrituras. E, com isso, a tradição, a opinião de homens ou doutrinas estranhas à palavra passaram a ser acrescentadas, né, aquilo que a igreja acreditava. E essas doutrinas eram contrárias às Escrituras. E aí a gente entra na nossa segunda pergunta da revista. Né? Que pontos doutrinários dos católicos você conhece? Aqui é uma pergunta mais objetiva. Né? O que você
identifica, entende que os católicos creem e que é contrário às Escrituras. Você acredita na relação da Santíssima Virgem? Sim, Você sim. igual a Cristo? Sim, a gente chama de o estudo de Maria, né, Mariologia, que vai trazer várias doutrinas acerca da figura, né, de Maria, que são contrárias às Escrituras. Né, com o passar do tempo, a Igreja Católica acrescentou o culto, né, a missa, né, em honra, em veneração a Maria, a doutrina da Imaculada Conceição, que vai dizer que Maria nunca teve pecado, né, algo que nós identificamos somente em Cristo. Né, depois já vieram outras doutrinas dizendo que Maria não morreu, ela foi assunta aos céus, sem passar pela morte. Então, a gente vai vendo que a figura de Maria vai sendo equiparada a Cristo. Né, a Cristo. Então, a Mariologia, né, é algo que... Oi? Universalismo, em que sentido? Todos são salvos, né? Assim, Sim, muitos católicos, né, acabam compreendendo que todos são salvos, que todos... morreu, é bom, vai para o céu, todo mundo bem. Sim. E aí a gente tem também a questão dos santos, né? Daqueles que são canonizados e que a intercessão dos santos. Isso. E a gente pode orar por esses mortos, né, que foram canonizados pela Igreja. A ideia de quem é bom, né, vai para o céu, a salvação pelas obras. Então a gente pode colocar também como uma doutrina da Igreja Católica, né? Então você obras de superrogação. Então, a gente, no final das contas, vai ser salvo pelo que a gente faz. E aí a gente tem também a doutrina do purgatório, né, que vai dizer que se você não foi bom o suficiente, mas também não foi tão ruim assim, você está na média, você vai ali para o purgatório para tentar pagar aquele pouquinho que faltou, né, para você ir para o céu. Meio parecido, eu lembro da época de faculdade, a gente tinha algo parecido assim nas provas, né? Você tinha uma nota que você passava direto, tinha uma nota que você reprovava direto, e tinha um meio termo ali, se você ficasse entre 4 e 6, que você ia para uma outra prova, né, que era chamada de VS. Né? E aí você tinha que fazer essa prova, né, passar por mais uma prova para ver se você ia para frente, né, ia para outra matéria, para outro estágio. Então é mais ou menos essa mesma ideia, né, depende do seu desempenho. Se você for muito bom, você é salvo, é canonizado. Se você for muito ruim, vai direto para a condenação. Se ficar ali no meio termo, vai para o purgatório e tenta pagar o restante. Sim, e a doutrina, e a questão do purgatório, ela está diretamente associada à venda de indulgências. Sim. Porque, inteligentemente, eles pensaram assim, se a gente permitir que eles acreditem que uma pessoa que morre sem a salvação, ela não vai ser salva de jeito nenhum, nós vamos limitar o alcance das indulgências. Uhum. Mas se a gente, né, entender que mesmo num determinado lugar intermediário do céu, a pessoa ainda possa ser salva através da oferta do outro, né, então a gente vai ter um alcance maior. Sim. Tinha até uma brincadeira que era feita na época, né, tipo assim, tão logo a moeda, haja utilizada a moeda no cofre, uma alma sai do purgatório. Era mais ou menos uma coisa assim. Que na linguagem deles era uma rima, né? Eles faziam uma rima com isso. Pois é, o pastor está comentando aqui que da doutrina do purgatório vieram outras, né? Inclusive a questão de que a alma que está no purgatório ela pode ser salva por alguém externo, né? Por uma intercessão de fora. Então hoje a gente tem até hoje a missa do sétimo dia, né? Que vai orar pelos mortos. E daí veio também a doutrina da venda de indulgências. Então aquele seu familiar, aquele seu parente que morreu, não fazia parte da igreja, que talvez esteja ali no purgatório, você pode pagar uma quantia para a igreja, né, e ele sairia do purgatório e iria direto para o céu. Né? Então, a venda das indulgências. Adoração de relíquias, uma outra doutrina também, uma outra prática da Igreja Católica ao longo dos tempos, né? E aí conta-se que existiam várias relíquias iguais, né? Então, tinham lascas da cruz de Cristo que eles vendiam, e conta-se que tinha lascas para montar 5 cruzes, né? 10 cruzes. Então, as pessoas criavam ali relíquias, né? Para vender e para serem adoradas também, para serem veneradas, o coração do santo tal,
né? Então, coisas específicas que eram veneradas, adoradas pela igreja. Não, eu acho que também é legal a gente só abrir um parênteses de que esse período histórico entre a morte dos apóstolos, né, e a reforma protestante não deve ser descartado que aconteceu nesse meio termo. Né? Sim, Porque por mais que a Igreja Católica tenha surgido com essas heresias e com as doutrinas que não são baseadas na palavra de Deus, ainda assim muitos nomes, né, até então católicos, são aham, importantíssimos para a história da Igreja. Né? Agostinho, sim, por exemplo, entre outros, são pois pessoas é, que foram relevantes para o reino de Deus, mesmo antes da reforma protestante, sim. que são nossas referências ainda hoje. O fato da igreja ter acrescentado essas doutrinas, né, contrárias às escrituras, não quer dizer que tudo que aconteceu foi ruim, né, que todos os teólogos, todas as pessoas que vieram nesse período entre os apóstolos e a reforma têm que ser descartados, e isso às vezes é uma tendência, né, dos protestantes, né, um anticatolicismo muito forte. Então, se a gente pensa, não, essa pessoa foi da época lá da Igreja Católica, então a gente não escuta, a gente não lê, né? E Danilo trouxe o exemplo ali de Agostinho, né, de Hipona, que viveu no século V, se não me engano, né, e que acrescenta muito para nós. Inclusive, Lutero era um monge da Igreja Católica agostiniano, né? Então, ele se remetia muito a Agostinho. Calvino também leu muito Agostinho e se fundamentou muito nos escritos dele. Então, assim, a gente não descarta tudo o que aconteceu nesse período entre os apóstolos e a reforma. A reforma começou dentro da Igreja Católica. Sim, Com John Hus, Jerônimo de Savonarola, também sim, foram mortos. isso. Quando a gente pensa, né, nesse se perder da Igreja Católica, chegou um ponto que muitas pessoas começaram a se incomodar, né? A gente já teve ali uma divisão na Igreja Católica, em 1054, que foi quando se fundou a Igreja Católica Ortodoxa, a Igreja Ortodoxa, né, que existe até hoje ali na Ásia, na Rússia, ela é muito forte. Então, a partir dali, a gente teve a primeira separação daqueles que se incomodavam com as doutrinas da Igreja Católica Romana. E depois, quando a gente chega ali no século XIV, mais ou menos, a gente tem absurdos dentro da Igreja Católica, né? A gente vê que a Igreja Católica chegou a ter 3 papas ao mesmo tempo. Então, muita gente começou a ficar, por conta de disputas ali internas deles, muita gente começou a ficar incomodada com isso, né? Papas que não eram nem um pouco exemplo, né, para a igreja, e alguns nomes começaram a se levantar, né? Então, a gente teve John Wycliffe, né, no século XIV, que era um professor, né, de uma faculdade, e ele ali defendia doutrinas bíblicas contra doutrinas que a Igreja Católica Romana pregava. No século seguinte, nós tivemos John Hus, que foi inclusive queimado, né, pela Igreja Católica, foi levado à fogueira por pregar as Escrituras, por pregar a Bíblia contra os católicos romanos, né? Mas essa tentativa de silenciar os, como nós chamamos, pré-reformadores, não foram suficientes, né? Quando a gente chega ali no século XVI, a gente tem outros nomes, especialmente Lutero, né, que se levantam e levam adiante a reforma protestante. Então, houveram pessoas dentro da Igreja Católica já que se incomodavam com esses acréscimos e buscavam uma reforma, buscavam, né, a purificação ali da Igreja de acordo com as Escrituras. Então, nós vimos aqui algumas doutrinas católicas. Alguém lembra de mais alguma? Ou vamos seguir adiante? Falamos algumas, né? Falamos bastante. Os 7 sacramentos, né? Os 7 sacramentos, né? Foram acrescentados outros sacramentos que não estão nas Escrituras. Enfim, diversas doutrinas que não vêm da palavra. O próprio movimento monástico foi um movimento de reação Sim, à opulência da igreja, né? O aumento aham, de riquezas, sim, um movimento contrário a essa aproximação da igreja também com o Estado. O movimento sim. monástico já foi uma reação a isso. Que vem ainda na época do Império Romano, né? Então, a igreja começa a se aproximar muito do Império, começa a tentar se adequar a Roma, né? O Império de Roma, na época de Constantino, de Teodósio, de imperadores romanos ali que foram simpáticos, né, à igreja. E a partir daí muitas mudanças foram acontecendo, a questão da riqueza, né, a questão de buscar muita glória para o que é visual, para os templos, né, para os líderes da igreja. E daí vieram, né, aqueles que deram início ao movimento monástico, que tentaram se separar dessas mudanças negativas que estavam acontecendo dentro da igreja. Então, várias reações já aconteciam há bastante tempo em relação a esses erros, a esses equívocos da Igreja Católica Romana.
Então, vamos seguir aí. Assim como Calvino não foi o organizador dos 5 pontos do calvinismo que nós estudamos na semana passada, tampouco nós podemos atribuir os 5 solas a um único teólogo. É claro que todos esses pontos podem ser encontrados nas obras de vários autores reformados, a começar por Lutero e o próprio Calvino. A lista dos 5 solas não aparece como uma confissão única ou característica da tradição protestante e reformada, apesar de estar presente nas confissões de fé oriundas da Reforma Protestante. Então, se alguém perguntar quem idealizou os 5 solas, não tem uma pessoa específica que pensou ali nos 5 solas, mas quando a gente estuda a Reforma e os escritos da Reforma, nós vamos ver que essas doutrinas estão contidas ali, nas confissões de fé, nos credos, em tudo que foi escrito e defendido naquele período da Reforma Protestante. E da mesma forma que as doutrinas da graça, os 5 pontos do calvinismo, são o divisor de águas entre cristãos reformados e cristãos arminianos, assim, os 5 solas são entre cristãos protestantes e católicos romanos. Então, se alguém te perguntar alguma vez, por que você não é católico romano, o que você responderia? Você saberia responder? Você pode responder com os 5 solas. Você tem 5 doutrinas, 5 respostas para dizer por que você não é um católico romano. Por que você não faz parte da Igreja Católica Apostólica Romana? E por que nós aqui estamos sempre dizendo católico romano? E não só católico, como a gente costuma ouvir por aí. O Danilo já comentou um pouquinho. A palavra católico significa universal, ou seja, diz respeito à igreja que está em todos os lugares do mundo, em todas as épocas da história. Então, cristãos que fazem parte da igreja em todos os lugares do mundo, em todas as épocas da história. De certa forma, nesse sentido, nós somos católicos. Nós fazemos parte dessa igreja que está no mundo inteiro, ao longo dos anos. Então, nós somos católicos, mas não somos católicos romanos. Não fazemos parte da Igreja Católica Apostólica Romana, que aí é uma instituição específica com sede em Roma, com a liderança do papado. Nós não fazemos parte dessa igreja, mas somos católicos. Fazemos parte da Igreja Católica de Cristo. Deu para compreender a diferença? Porque estamos sempre falando aqui católicos romanos e não somente católicos. E por que solas? Por que a gente fala de 5 solas? Por que essas doutrinas que nos diferenciam dos católicos são... O que significa solas? São somentes. Por que são 5 somentes? Entra um pouco no que já falamos também. Nós entendemos que a Igreja Católica acrescentou doutrinas contrárias às Escrituras e a Reforma, então, rejeitou essas doutrinas e ficou somente com o que as Escrituras falam. Então, nós temos 5 doutrinas, 5 somentes, que significa rejeitar algo que a Igreja Católica acrescentou e ficar somente com o que diz a palavra de Deus. Por isso são 5 solas, por isso 5 somentes. Então vamos seguir aí falando dos 5 solas. O primeiro deles, sola fide, que significa somente a fé. A salvação é um presente que Deus nos dá e isso se efetiva somente por meio da fé, jamais pelas obras humanas. Lutero compreendeu que não eram as penitências, sacrifícios, não eram ou compra de indulgências que podiam livrar o homem da condenação eterna, mas a graça de Deus através da fé. Quem pode ler para a gente aí esse texto de Efésios 2, 8, e vamos ler o 9 também, Efésios 2, 8 e 9. Quem encontrar pode ler para a gente em voz alta. Efésios 2, 8 e 9. Isso aí. Então, aqui Paulo está escrevendo ali para a igreja de Éfeso, nós somos salvos pela graça, nós vamos falar desse sola também, ao próximo, e somos salvos por meio da fé. E quando ele diz que é por meio da fé, ele destaca que não é por obras, para que ninguém se glorie. Isso não vem de nós, é dom de Deus, não é de obras, não é pelo nosso esforço humano. E isso foi um dilema para Lutero. Lutero, dentro da Igreja Católica, como monge da Igreja Católica, ele tinha uma questão muito forte com a justiça de Deus. Como que eu posso satisfazer a justiça de Deus? Como que eu posso ser justo e estar de acordo com aquilo que Deus pede de mim ou demanda de mim nas Escrituras,
se eu não consigo fazer o bem, se eu peco o tempo todo, né? Se eu todos os dias tenho pecado? E Lutero tinha uma questão muito forte, ele ficava com raiva da justiça de Deus. Por que Deus pede essas coisas de mim? Eu não consigo fazer isso. E ali conta, né, que na história ele passava horas no confessionário, tentando confessar os seus pecados e fazer penitências para se purificar dos seus pecados. E às vezes ele saía ali depois de horas do confessionário e voltando para o quarto, ele lembrava de um outro pecado, ele voltava correndo para confessar aquele pecado que ele esqueceu, né? Então, isso era uma questão muito forte para Lutero, ele ficava sempre em torno disso, em volta disso, fazendo ali as penitências, até um dia que ele foi ler a carta aos Romanos. Lutero era um professor da Igreja Católica, e ele foi dar aula a respeito de livros da Bíblia. Em determinado momento, ele foi dar aula a respeito da carta aos Romanos. E lá no primeiro capítulo, ele leu um versículo 17. Né? E nós temos esse versículo aí na nossa revista, após meditar no texto de Romanos 1,17, que diz: o justo viverá pela fé. Martinho Lutero percebeu que a justiça de Deus nessa passagem é a justiça que o homem piedoso recebe de Deus pela fé, e não uma conquista humana. Nessa perspectiva, a nossa salvação depende de sermos justificados perante Deus. A dívida pelos nossos muitos pecados tem que ser quitada, paga, zerada. Somos justificados pela fé e pela fé somente. Isso foi uma mudança completa ali de paradigma, né, na cabeça de Lutero. Ele passou a ver a salvação e compreender a salvação de um modo totalmente diferente, de acordo com as Escrituras. Perceber que a justiça de Deus, e é o que diz o texto ali um pouco antes, ela se manifesta na fé, de fé em fé. Como está escrito, o justo viverá pela fé. Então, nós satisfazemos a justiça de Deus, não por fazermos tudo certinho ou por sermos santinhos, né, por andarmos perfeitamente diante de Deus, porque isso é impossível. Isso é impossível. Nós somos pecadores e não conseguimos fazer o bem. Imagina aquela pessoa que tem compulsão por compras, a pessoa que não consegue ficar sem comprar. Ela vai acumulando uma dívida. E ela, apesar de já estar endividada, ela é compulsiva, ela não consegue deixar de comprar. E então ela compra mais ainda, usa ali o cartão de crédito, e o que acontece? A dívida aumenta. E depois vem os juros, a dívida aumenta ainda mais, e ela vai ficando com uma dívida cada vez maior, que ela nunca vai conseguir pagar, ela não vai ter condição de pagar. É mais ou menos o que acontece conosco diante de Deus. Um pecado que nós cometemos já é suficiente para nós termos diante de Deus uma dívida que nós não conseguimos pagar por nós mesmos. E apesar disso, todos os dias, nós acumulamos novos pecados sobre nós. Nós pecamos ainda mais diante de Deus. E a nossa dívida, da nossa perspectiva, da nossa capacidade, é impagável. Nós não conseguimos pagar, nós não conseguimos quitar essa dívida. Nós precisamos, então, irmãos, de alguém que venha e pague essa dívida por nós. E foi exatamente o que Cristo fez. Cristo veio ao mundo para nos salvar dos nossos pecados, para quitar a nossa dívida. Vamos ver um texto a respeito disso, está lá em Colossenses 2. Nem coloquei aqui na revista, mas é um texto que fala a respeito disso. Colossenses 2. Vamos ler aí a partir do 13, diz assim: e quando vocês estavam mortos nos seus pecados e na incircuncisão da carne, ele lhes deu vida juntamente com Cristo, perdoando todos os nossos pecados, cancelando o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu inteiramente, cravando na cruz. E despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando sobre eles na cruz. Olha a imagem que Paulo traz aqui. Cristo pega o nosso escrito de dívida, que era contra nós, que era a nossa condenação, e ele crava na cruz. Ele paga a nossa dívida, ele anula a nossa dívida. Ele perdoa todos os nossos pecados. É o que o texto vai dizer aqui no versículo 13. Então, nós que tínhamos uma dívida impagável diante de Deus, recebemos de Cristo
o perdão dessa dívida, o perdão dos nossos pecados. Fala, ela tinha pedido. Não, então, aí muitas pessoas deixaram de pagar, né? Naquela época, né? Sim. As indulgências e começaram a descobrir que não precisava, né? Isso para a Igreja Católica seria terrível, né? Porque eles queriam que as pessoas pagassem as indulgências, que as pessoas dessem dinheiro, até porque eles estavam com um projeto de construir ali a capela, o templo, né, de São Pedro, e estavam precisando de dinheiro para isso, né? Porque queriam fazer uma obra grandiosa, e de fato essas verdades das Escrituras seriam um problema enorme para eles, né? Seria um problema enorme. Essa questão é muito importante para nós, porque a gente sempre tem a impressão de que fugir, né, abandonar uma situação fisicamente em que nós somos levados à tentação do pecado, vai resolver o nosso problema. Sim. Só que Lutero descobriu que não resolve. Ele descobriu que não há como a gente fugir do pecado, porque o pecado está em nós, ele Sim. habita em nós, né? Então, tem uma experiência muito interessante de uma serva de Deus no ano passado, que ela vivia a vida monástica. Uhum. Então, a cela onde ela vivia era uma coisa minúscula. Tinha Sim. só um lugarzinho para dormir, que não tinha nenhum conforto, uma mesa para fazer anotações e basicamente mais nada. Então, ela usava o chicote para se penitenciar, Uhum. né, para se punir pelos pecados, e não era incomum que a cela dos monges fosse manchada de sangue nas paredes, porque Sim. eles usavam muito o recurso do alto flagelo para poder se punir pelos pecados, tentando de alguma forma se purificar dos pecados. Sim. Até o momento em que ela compreendeu, depois já quase no final da vida, ela chamava Cristo de Sua Majestade, né? Então ela disse, ela mesma fala que no final da vida ela entendeu que Sua Majestade não exigia isso dela, porque por mais que ela se punisse, ela nunca ia poder se expurgar, Sim. se purificar dos seus pecados. Somente Cristo poderia fazer isso por ela. Sim. Amém. Então, mesmo no fim da vida, ela aprendeu que devia confiar somente em Cristo. Sim. Isso nos ajuda a pensar na nossa própria realidade, né? Será que se eu fugir das redes sociais eu vou me tornar mais puro? Será que se eu fugir do relacionamento com pessoas pecadoras eu vou me tornar mais puro? Será que se eu fugir disso, deixar aquilo, evitar aquilo? Então, Paulo diz aqui, né, ele fala sobre esse pagamento, no início da prática de cultos que teoricamente seriam mais santos, né? Uhum. Ele fala aqui culto a anjos, Sim. né? Indulgências, né? Que eram pagamentos de tributos, as festas. Será que essas coisas podem purificar os nossos pecados? Não podem. Só Cristo pode nos purificar. Amém. Né? E a nossa esperança está em confiar somente em Cristo e viver para glorificar a Ele, não para conseguir, mas porque Ele conseguiu por nós. Sim. É Amém. difícil a gente Aceitar, né? Isso, se entregar totalmente a Cristo. A nossa relação com Deus está sempre na voz passiva. Sim. É sempre Ele que faz. A gente nunca consegue se santificar, se purificar, a não ser que haja uma iniciativa da parte dele, né? Amém. O pastor está comentando aqui que para nós, né, da nossa parte, é impossível que a gente se santifique perfeitamente. Nós podemos tentar fugir da tentação, como os monges, né, tentaram fazer, e o pastor citou o exemplo, né, de uma mulher que se trancou dentro de um quarto, não tinha nenhuma, talvez, possibilidade ali de ser tentada naquele lugar, mas ainda assim ela percebia que tinha pecados, tentava, então, através das penitências, né, se ferir para pagar pelos seus pecados, até o momento que ela entendeu que somente Cristo poderia perdoá-la e que Cristo não exigia isso dela, né? E trazendo para a nossa realidade, né, como o pastor falou, ainda que a gente fuja, né, da tentação por completo, ainda que a gente saia das redes sociais e busque estar distante de tudo que possa nos tentar, o pecado está dentro de nós, né? Então, nós nunca poderemos por nós mesmos alcançar a santidade, somente por Cristo. Precisamos que Deus tome essa iniciativa para a nossa santificação, para a nossa purificação, né? Então, confiamos somente em Cristo. Essa própria questão da penitência, a Igreja Católica ela levou por muito tempo por conta de um erro de tradução, né, da Vulgata Latina, né? A Igreja Católica usava uma tradução que era para o latim, né, de Jerônimo, e lá dizia, né, que Cristo, quando começou o seu ministério,
pregava: façam penitências porque o reino de Deus está próximo. E a partir daí, muitos católicos defenderam a ideia de penitências, que até hoje a gente tem em certa medida, né? Rezar tantos Pai Nosso, tantas Ave Marias, né? Então, do Rosário, né? São formas de tentar pagar o pecado, formas de penitência. E na época da Reforma, o que estava acontecendo? Os originais do grego estavam sendo redescobertos. E a partir dali, os reformadores foram percebendo que a melhor tradução não seria façam penitências, porque é chegado o reino de Deus, mas sim arrependam-se, porque é chegado o reino de Deus, que é a tradução que nós temos na nossa Bíblia hoje em dia. Ou seja, o que Deus exige de nós é um arrependimento, é algo interno, é algo do coração, né, e não práticas de penitência externas. Né? É a partir desse arrependimento e da fé que o Senhor nos justifica, né, que nós somos justificados em Cristo, por meio da fé. Então, o que os católicos creem a esse respeito, que a salvação é por fé e por obras. O que nós dizemos, a salvação é somente pela fé em Cristo. Não tem a ver com termos um saldo positivo, não tem a ver com tirarmos uma boa nota na nossa caminhada aqui nessa vida, tem a ver com crermos no Senhor Jesus, somente nisso. Amém? Alguma dúvida a respeito do sola fide? Não? Próximo sola que nós temos aí é o sola gratia, que significa somente a graça. Então, o salmista Davi, numa oração de profunda busca por Deus, declara: porque a tua graça é melhor que a vida, os meus lábios te louvam. Salmo 63, versículo 3. Sim, a graça de Deus é a única ponte que cruza o abismo entre a depravação total do ser humano e a casa do Pai, onde Jesus foi preparar-nos um lugar. Você lembra na semana passada, quando nós falamos da doutrina da depravação total? O que ela significa? Significa que, com a queda no Éden, todo o nosso ser, todas as nossas faculdades internas foram corrompidas pelo pecado. Não significa que nós somos tão maus ou tão ruins quanto podemos ser, mas que todo o nosso ser foi manchado, foi corrompido pelo pecado, de forma que nós não conseguimos fazer o bem perfeitamente, nós não conseguimos agradar perfeitamente a Deus, andar em perfeita santidade diante do Senhor. Então, por conta dessa realidade da depravação total, da depravação radical do ser humano, nós precisamos da graça. Precisamos que a salvação venha da parte de Deus, porque nós somos incapazes de salvar a nós mesmos. Ninguém pode ser salvo por mérito próprio, por obras, penitências, sacrifícios ou compra de indulgências. Somente pela fé o ser humano pode ser salvo. E até mesmo a fé que habilita o ser humano a receber o dom da graça é dada por Deus. Aqui, mais uma vez, o texto que nós lemos de Efésios 2:8. E isso não vem de vocês. A salvação é pela graça, por meio da fé, e isso não vem de vocês. É dom de Deus, não por obras. Ou seja, a salvação é um dom, é um presente que Deus nos dá, é uma graça que Deus concede a nós. Não existe nada que nós possamos fazer, nenhuma obra, nenhum esforço que nós possamos fazer para alcançar a salvação. As indulgências não podem nos salvar, as penitências não podem nos salvar, somente a graça de Deus pode nos salvar. Se nós desejamos ser salvos, nós dependemos da graça. Precisamos da graça para isso. E até mesmo a fé que temos em Cristo vem da bondade e da graça de Deus. Existe uma música gospel, que fala algo bem diferente disso. Uma pessoa, o nome da música, se não me engano, é Alto Preço. Não tem nada a ver com a música que a gente canta aqui no culto de ceia. E ela vai dizer que a pessoa estaria pagando o preço para ir morar no céu. Então, a música diz ali que Jesus pagou um alto preço, mas eu ainda tenho que pagar também um preço, da minha parte, que é muito alto. Então, eu vou aqui me esforçar, eu vou aqui lutar, eu vou pagar o preço para morar no céu. E na música, ela diz ali que Deus estaria contabilizando os meus esforços. Deus está somando os meus esforços, para no final das contas, literalmente no final das contas, Ele dizer se eu vou entrar no céu ou não. Então, isso é totalmente contrário ao que a palavra diz. É totalmente contrário às Escrituras. O que a palavra diz é: nenhuma obra pode nos salvar, nenhuma obra de nós mesmos pode nos salvar. A única obra que pode nos salvar é a obra de Cristo na cruz do Calvário. É por Ele que nós somos salvos. E nós recebemos isso como uma dádiva, como um dom, como um presente de Deus. É graça.
é bondade, é pura graça do Senhor. E é o que ele diz aí: nenhuma obra, por mais justa e santa que possa parecer, poderá dar ao homem livre acesso à salvação e ao reino dos céus. Isso somente ocorrerá pela graça de Deus. Até mesmo protestantes erram por fazer distinção entre pessoas aparentemente espirituais e cristãos aparentemente menos espirituais. Julgam que uns parecem mais merecedores do céu, enquanto outros só chegarão lá pela graça. Então, aquela pessoa ali não tem jeito. Para ela ser salva só pela graça de Deus. Porque, de outra maneira, não tem como. Quando, na verdade, irmãos, todos nós só somos salvos pela graça de Deus. Não tinha jeito para nenhum de nós. Todos nós estávamos perdidos no nosso pecado. E todos nós só somos salvos pela graça. Mas é difícil entender isso. Às vezes a gente tem na nossa cabeça aquela ideia de mérito. A gente olha para aquela pessoa e diz: não, aquele ali está andando assim tão certinho que se ele não for salvo, ninguém mais vai ser. A gente acha que a pessoa faz por onde. Ou quando aquela pessoa que nós conhecemos, ela vem a falecer, ela morre, e foi uma pessoa boa, que fez ali caridade, fez bem a muita gente, mas não tinha Cristo. A gente não tem uma tendência que a gente pense: não é possível que Deus não vai receber essa pessoa no céu. Ela foi uma pessoa tão boa, tão caridosa, fez bem a tanta gente. Mas, irmãos, quando nós entendemos a palavra de Deus, nós percebemos que não é por obras, não é pelo bem que nós fazemos, não é pela bondade que nós fazemos, que nós temos, é pela graça. Ainda que, quando nós somos alcançados pela graça, nós vamos fazer, sim, boas obras. Mais uma vez, é o que o texto de Efésios diz. Em seguida, no versículo seguinte do que nós lemos, vai dizer que nós somos feitos à imagem de Cristo e criados para as boas obras. Então, quando somos salvos, Cristo em nós nos leva a praticar boas obras. Mas não são as boas obras que nos salvam. O que nos salva é a graça. Ou seja, nós não somos salvos por causa das obras. Nós fazemos boas obras porque somos salvos. A ordem é invertida. Entende? Então, é pela graça somente. Sim. Inclusive, a gente precisa fazer uma distinção entre arrependimento e remorso, né? Sim. Então, assim, de modo geral, o ser humano, desde sempre, ele tem o impulso de querer fazer alguma coisa para poder compensar os seus pecados. Sim. Porque isso é um remorso que nós temos estampado na nossa alma desde sempre, porque ele vem de Adão. Sim. O remorso fez com que Adão se escondesse, ou seja, ele sentiu o peso da culpa e quis se esconder. Então, nós, por remorso, nós queremos sempre fazer alguma coisa para pagar pelos nossos pecados, porque a gente sente o peso da culpa. Você vê que até os apóstolos, quando Jesus falou que dificilmente um rico entraria no reino dos céus, os apóstolos falaram: poxa, mas se o rico não entra, quem entra então? Quem pode? É possível, porque eles imaginavam o seguinte: poxa, o rico ele vai para o céu, porque se ele tem privilégios aqui, também vai ter no céu. Uhum. Só que não é assim. Então, a grande questão é que, quando nós nos arrependemos, o arrependimento nos leva a confiar somente em Cristo, e não na nossa capacidade de nos expurgar, de pagar pelos pecados. Então, a gente volta a essa questão. Mas é o remorso que nos leva a isso. Sim. A gente quer fazer alguma coisa para apagar aquela mancha que a gente sabe que existe na nossa alma. Sim. Mas é só Jesus que pode fazer isso. Sim. O que também não deve nos enganar, e é sempre bom fazer essa ressalva, de que a gente pode viver uma vida de pecado porque é só Cristo que pode nos salvar. Não. Porque quem realmente é salvo ama a santidade. Sim. Ama uma vida de retidão. Aí aquela ideia da graça barata, né? Graça barata. É aquele entendimento falso que, se é pela graça, então eu não preciso fazer mais nada. Então, eu não preciso mais matar minha carne, não preciso mais andar em santidade, porque, afinal de contas, é pela graça mesmo. Então, só depende de Deus. Quando chegar lá, a gente vê, se Deus vai me salvar ou não. E não é por aí. Como nós falamos aqui, se somos salvos, isso significa que Deus operou uma obra no nosso interior, Ele transformou o nosso coração. E se temos o coração transformado, vamos buscar fazer a vontade de Deus. Vamos buscar agradar a Deus. Então, as boas obras, elas são uma evidência da nossa salvação. Ainda que elas não causem a nossa salvação, elas evidenciam. Elas mostram para nós que Deus está operando no nosso interior, que o Espírito Santo está trabalhando a santificação em nós. O pastor colocou aqui uma diferença importante a ser feita entre arrependimento e remorso. Porque quando
nós não nos arrependemos, mas carregamos ali uma culpa que vem de um remorso, nós tentamos compensar isso com boas obras, né? E aí essas boas obras não são, de fato, aquelas que agradam a Deus. Nossa motivação não é a correta, né? A nossa motivação está sendo tentar trabalhar em cima da ideia de mérito, né? Eu preciso fazer algo bom para ver se Deus alivia, né, para o meu lado, se Deus esquece aquilo de ruim que eu fiz. E quando nós nos arrependemos é totalmente diferente. A gente percebe que, de fato, o pecado está em nós não conseguimos fazer o bem, e isso nos leva a Cristo. Então, toda vez que nós nos arrependemos, nós somos levados à fé em Cristo, e em Cristo somente. Eu acho que a gente tem dificuldade de lidar com os paradoxos. Para ser salvo, não temos que fazer esforço. Sim. Mas para continuar no caminho, a gente tem que negar a si mesmo. E negar Sim. a si mesmo envolve um grande esforço. Sim. Então, aí a gente tem a tendência de caminhar só nesse pensamento. Não foi meu esforço, mas há algo a ser feito. Sim. E a escolha de negar a si mesmo. Sim. de matar a O carne. processo de santificação não é confortável, não é fácil, não é simples, né? Então, uma vez que nós somos levados a Cristo, nós entramos nessa vida cristã, num processo de discipulado diante de Deus. E o discipulado exige não pouca coisa de nós, exige tudo de nós, né? Então, aquele que não negar a sua carne, que não matar a sua carne, que não tomar a sua cruz, não pode vir após Cristo, não pode ser discípulo de Cristo, né? O que ele nos diz. Então, esse processo do discipulado, processo de santificação, não é fácil. Exige, sim, um matar da nossa carne diário, né? Um tomar a cruz diariamente. Ou seja, a graça não pode nos levar a viver confortáveis no nosso pecado, né? Isso significa que, se nós vivemos confortáveis no nosso pecado, isso significa que não fomos alcançados pela graça, né? Precisamos buscar a Deus, precisamos nos voltar para o Senhor. Então, ele vai dizer aí que, entretanto, tal conceito, esse conceito de que alguns são salvos só pela graça, outros fazem por merecer, ele é carnal e não tem fundamento nas Escrituras. O mundo imagina que muitos irão para o céu porque são pessoas boas. Isso mostra o quanto a Igreja protestante precisa ainda voltar às suas bases e reafirmar a salvação pela fé somente e pela graça somente. E essa graça tem um endereço. Qual é esse endereço? É Cristo. E isso nos leva ao terceiro dos nossos solas, solus Christus, que significa somente Cristo. Sobre esse tema, a Declaração de Cambridge diz assim: reafirmamos que a nossa salvação é realizada unicamente pela obra mediatória do Cristo histórico. Sua vida sem pecado e sua expiação por si só são suficientes para nossa justificação e reconciliação com o Pai. O homem nada poderá fazer para a sua salvação, pois Jesus Cristo realizou a obra da redenção ao ser sacrificado na cruz do Calvário, vertendo o seu sangue como sacrifício por nossos pecados. E como Cristo pregou, nós cremos que não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há outro nome entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Está lá em Atos 4, no versículo 12. Então, irmãos, o que ele está dizendo aqui? Cristo não fez a obra pela metade. Cristo, quando foi à cruz, ele consumou a obra que ele veio fazer. Ele disse: está consumado. Não é como se ele tivesse construído metade da ponte até Deus e a gente tenha que construir a outra metade. Não, ele fez toda a obra. Ele fez toda a obra. E então ele nos chama e nos leva a Deus. Ele é o caminho até Deus. E a obra de Cristo é suficiente. Então, tudo que nós precisamos para a nossa salvação foi feito ali, na cruz do Calvário. Quando Cristo levou sobre si os nossos pecados, encarou ali a ira de Deus, tomou a ira de Deus sobre si e se colocou como sacrifício que nós necessitávamos para a nossa salvação, para que os nossos pecados fossem perdoados. Então, tudo que nós precisamos está em Cristo. A nossa salvação é por meio de Cristo, somente. Nós não precisamos, irmãos, de nenhum outro mediador para chegarmos a Deus. Cristo é o único mediador entre Deus e os homens. Vamos ler o texto que fala sobre isso, está lá em 1 Timóteo 2, versículo 5. Quem encontrar primeiro pode ler para nós, 1 Timóteo 2, versículo 5. Porque há um só Deus, um só mediador entre Deus e a humanidade,
Aí. Então, o que Paulo está falando ali? Só existe um Deus e um mediador, ou seja, um que pode nos levar a Deus, que pode fazer essa ponte até Deus. E quem é? Esse é Cristo, Jesus Cristo somente. Jesus Cristo somente. O que a Igreja Católica vai dizer? Que existem outros mediadores, especialmente Maria. Né? A Mariologia é muito forte nesse sentido. Quando a gente lembra lá da reza, né, do Ave Maria, como que ela termina? Você lembra? Diz que Ave Maria, Mãe de Deus, e pede, roga por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Né? Qual é a ideia que existe aí? É que Maria pode interceder por nós, para nos levar para a salvação, para que nós sejamos salvos. Né? Ou aquela frase famosa dos católicos, né? Pede à mãe que o filho atende. Né? Então, se você pedir para Maria, Jesus vai se compadecer, porque é a mãe que está pedindo para ele, né? Então ele vai ficar mais ali inclinado a atender. Né? E essa ideia da intercessão de Maria, e até mesmo a intercessão dos santos, isso é muito forte, se tornou muito forte na Igreja Católica. O que nós vemos é que quando você acrescenta outras figuras, né, como Maria, os santos, na intercessão por nós, para a nossa salvação, automaticamente você está tirando o peso de Cristo como mediador. Então você não precisa mais somente de Cristo. Você precisa de Cristo, mas você pode também pedir para Maria, ou pedir para um santo específico, e ali ele vai interceder por você e você vai ser salvo também. Existiriam, né, outros mediadores na visão da Igreja Católica e a própria Igreja. Né, a ideia de você precisar que o Papa te perdoe ou que um padre específico te perdoe, né, se colocando também como mediador entre você e Deus. Uma ideia muito forte na época da Reforma era essa divisão de clero e o laicato, né, o povo comum e o clero da Igreja, que se colocava ali quase que como um intercessor também entre o povo e Deus. Né? O que nós vemos nas Escrituras é que nós não precisamos de outros intercessores, né? Nós precisamos de Cristo. Cristo somente nos leva a Deus. Cristo é o único caminho que nos leva ao Pai. E por isso nós buscamos somente a Ele e a mais ninguém. Amém? Inclusive, nessa questão aí da Mariologia, o outro intercessor é Cristo, na verdade. Sim. Porque Maria é a intercessora principal. Uhum. Mas até quem assistiu aquele filme Lota Compadecida, ele Sim. dramatiza muito bem essa visão católica. Né? Sim. A mãe está lá, aí ela que dá as cartas, aí o filho fala, poxa mãe, mas ele fez isso, fez aquilo, aí a mãe fala, meu filho, mas você tem que ver ao lado dele e tal, aquela coisa toda. Então a gente vê ali a dramatização do que é realmente a doutrina, a ideia ali dos católicos. A intercessão de Maria. Maria que é a principal intercessora. Sim. Jesus é o outro intercessor. Então, se além de Maria existe o Filho. Sim. É diferente do que é para nós. Né? Para nós é somente Cristo. Sim. Para eles, Maria que é a intercessora e além de Maria ainda tem Cristo. Então, é uma abominação total. Sim. Nesse caso, pastor, como é que eles interpretam esses textos como esse de 1 Timóteo, por exemplo? Então, aí a questão é o peso, conforme nós dissemos, né? Porque para eles a tradição ela tem tanto peso para definir a fé quanto a própria Escritura. Né? Haja visto o fato de o Papa ter autoridade até para mudar as Escrituras, Sim. se ele julgar que isso é necessário. Então, a palavra de Deus, a Bíblia, para eles não é a palavra definitiva, a palavra final em termos de fé. A tradição também pode ter a palavra final. Sim. Então, o pastor está colocando aqui, né, que nessa doutrina da intercessão de Maria, ela se coloca como, ela é vista como uma intercessora, a intercessora principal, né, e Cristo estaria um pouco mais distante de nós, né, então a gente deveria pedir a Maria, né, ela seria a principal mediadora entre nós e Deus, e ela vai ali falar com Cristo também para eles chegarem no acordo, né, e nós sermos salvos. E também foi colocado aqui que esses textos, como o de 1 Timóteo que nós lemos, eles não são vistos pelos católicos como suficientes, né? Eles são acrescidos da tradição. Então, os católicos somam aos textos bíblicos a tradição, aquilo que foi pregado por papas, né, por personagens importantes da Igreja ao longo dos anos. A gente vai falar um pouquinho daqui a pouco ali no Sola Escritura. Mesmo porque os católicos não têm o hábito da leitura da Bíblia, né? E a missa, quem coloca, quem chama os textos que eles querem trabalhar, Sim. dentro da harmonia. Então, Pois é.
É a própria igreja, né, que vai regendo ali quais textos que vão ser trabalhados dentro da homilia, né, na missa. Estão dizendo aí, contrariando um senso comum, não é verdade que todos os caminhos levam a Deus. De certo modo, até levam, se considerarmos o fato de que todos terão que se apresentar diante do trono do juízo final para ouvir o veredito sobre seu destino eterno. No entanto, somente Jesus é o caminho para a salvação. Né? Então, você já deve ter ouvido isso por aí, né, que não importa o que você crê, né, o importante é que você seja uma pessoa boa, acredite em Deus, e aí Deus vai te salvar de qualquer forma. Né? Seja você protestante, católico, budista, muçulmano, espírita, não importa, todos os caminhos vão levar a Deus. Isso é muito forte no nosso tempo, né? A gente chama isso de pluralismo, a ideia de que todas as ideias precisam ser aceitas e todas as ideias estão corretas de certa forma. Né? Cada um tem a sua verdade e todas as ideias são verdadeiras. Né? E dentro disso, nós percebemos que precisamos defender a doutrina do Solus Christus, né? E pregar que não são todos os caminhos que levam à salvação. Ele até destaca aqui, né? Sim, independente do caminho que você tomar, você vai ser levado a Deus, você vai estar diante de Deus, mas você pode estar diante de Deus para a condenação ou para a salvação. Né? E somente Cristo é o caminho para a salvação. Somente Cristo é o caminho para a graça de Deus. Alguma dúvida, irmãos, em relação ao Solus Christus? Não? Então vamos para o nosso próximo sola, que é o sola Scriptura, né? Nós comentamos um pouquinho aqui já. Que significa somente as Escrituras. Nós cremos que as Escrituras Sagradas são a única regra de fé e de prática. É isso que nós lemos em 2 Timóteo 3, 16 e 17. Vamos ler juntos aí, está na revista. Toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça, a fim de que o homem de Deus tenha capacidade e pleno preparo para realizar toda boa obra. Então, o que Paulo está dizendo, a Bíblia, as Escrituras, elas são suficientes. Ela é divinamente inspirada, né? Foi Deus quem soprou, Deus quem inspirou aqueles que escreveram os textos sagrados, e elas são suficientes para nós, para nos instruir, para nos corrigir, para nos repreender, né? A fim de que nós sejamos capacitados para toda boa obra. Então, como nós falamos aqui, a Igreja Católica vai dizer o quê? Que existem 3 fontes de autoridade, pelo menos. Uma é a Bíblia. Mas eles vão dizer que, além da Bíblia, a tradição também é uma fonte de autoridade. Então, aquilo que foi defendido ao longo dos anos, né, ao longo da história da Igreja, por pessoas importantes da Igreja, e isso também se torna doutrina. E a palavra do Papa também é uma fonte de autoridade, especialmente quando ele fala ex cátedra, né? Ele tem a cadeira ali na Basílica de São Pedro, e quando ele está sentado no trono da Basílica de São Pedro, o que ele fala é doutrina, né? O que ele fala é infalível, né? As pessoas não podem questionar. Então, existiriam 3 fontes de autoridade para os católicos romanos: a Bíblia, a tradição e o Papa falando ex cátedra. O que nós dizemos é que não, só existe uma fonte de autoridade, que é a palavra de Deus, aquilo que foi pregado por Cristo e pelos apóstolos, e que está contido para nós aqui no nosso Novo Testamento e também no nosso Antigo Testamento. Então, a palavra de Deus é a nossa única fonte de autoridade. Nós entendemos que as tradições, as bulas, as decisões dos concílios e os escritos papais não possuem autoridade e não podem servir de instrumento de fé e prática para o rebanho de Cristo. Somente as Escrituras Sagradas estão habilitadas para isso. Elas foram escritas por homens inspirados por Deus e são instrumentos de revelação da vontade de Deus para a nossa vida. Ao ler a Bíblia, nós somos iluminados pelo Espírito. Obrigado. Pelo Espírito Santo para entendê-la. Então, irmãos, a Bíblia é a revelação de Deus para nós. É a palavra de Deus para nós. É o próprio Deus falando. Nada mais é palavra de Deus para nós. A tradição não é a voz de Deus para nós. A palavra do Papa, de um líder máximo da Igreja, não é a voz de Deus para nós. Deus só fala a nós, em termos de doutrinas, né, ensinamentos e regras, e regra de fé e prática, por meio da palavra, por meio da Sagrada Escritura.
Então, essa é a voz de Deus. Aqui está a palavra de Deus. E é nela que nós buscamos o ensinamento a respeito de como devemos viver, do que devemos fazer e do que devemos crer em nenhum outro lugar. Somente nas Escrituras. Cabe ressaltar a diferença da Bíblia católica para a Bíblia evangélica, né? Que tem aqueles 7 livros. Sim. Mais, É. Sim, a Bíblia católica ela traz outros 7 livros, né, que estavam em discussão, né, se entrariam como canônicos ou não, mas eram considerados apócrifos, né, não canônicos. E quando o Jerônimo ele faz a tradução da Bíblia para a linguagem comum, que era o latim na época, ele acrescenta, ele traduz também esses 7 livros, mas ele coloca ali esses 7 livros como extracanônicos. Ao longo do tempo, a Igreja Católica somou tudo aquilo que foi traduzido por Jerônimo como a escritura canônica. Então, tudo aquilo ali se tornou, para a Igreja Católica, palavra de Deus. Quando vieram os reformadores, eles, percebendo essa questão, retiraram esses 7 livros. Disseram, não, inicialmente, os pais da Igreja, no começo da Igreja, esses livros não foram reconhecidos como canônicos. Então, ficaram somente com aqueles que, de fato, eram reconhecidos como palavra de Deus. Daí vem a diferença da nossa Bíblia para a Bíblia católica. Vamos adiantar um pouquinho? Tem uma pergunta aí depois do próximo sola, mas a gente já pode adiantar porque tem a ver com o sola escritura. A pergunta que está na outra página diz assim: qual deve ser a relação entre sola escritura e a vasta produção literária no ramo da teologia? Estudar tais livros é ferir o sola escritura? Nós falamos um pouquinho sobre isso em algumas semanas atrás. Então, bom, se é somente as Escrituras, que é a palavra de Deus, se nós precisamos somente das Escrituras, então a gente vai rejeitar os livros cristãos? Esse livro, por exemplo, é um livro além das Escrituras. Então a gente precisaria rejeitá-lo se é somente as Escrituras? Não. Por que não? Aí cai no imprecismo, né? Sim. Por mais que... Porque existem outros livros que, embora não sejam a palavra de Deus, mas são livros que... deixa eu usar a palavra para não ser um herege. São baseados na palavra de Deus, né? Sim. Então, e fora outros... porque assim, eu acho que se você pega um livro e você percebe que a maneira como o livro foi escrito é condizente com aquilo que a palavra de Deus diz, provavelmente é uma boa interpretação da palavra de Deus, então não tem por que não dar crédito àquele livro. Né? Sim. Eu penso dessa forma. Sim. A própria Bíblia diz, né? Examinar tudo. Uhum. Entende que é bom? Você tem liberdade, Sim. para fazer esse exame. Uhum. Precisa, né? A gente precisa fazer esse exame. Com essa palavra você vai reter o que está. Identificar o que é bom. Isso. Então, o Danilo comentou aqui do biblicismo, né? Existe uma doutrina, né, um nome que se dá assim no latim também, que seria o nuda scriptura. Então, existe o sola scriptura e existiria também o nuda scriptura, né, que é o que nós podemos chamar também de biblicismo. Sola scriptura diz que a Bíblia é a nossa única regra de fé e prática, só a Bíblia possui autoridade. O nuda scriptura diz que nós não temos que ter nenhum outro documento de fé ou nenhum outro recurso teológico além da Bíblia. A gente tem que ficar somente com a Bíblia e nenhum outro recurso, e nada mais. Essa doutrina do nuda escritura ou biblicismo, nós rejeitamos. Quando nós entendemos o sola escritura, nós entendemos que a Bíblia é a única autoridade. Isso não significa que nós não possamos recorrer a outros documentos ou a livros cristãos, desde que eles estejam sujeitados à autoridade das Escrituras. Então, toda literatura ou qualquer outra coisa que nós tenhamos acesso no nosso dia a dia, nós precisamos avaliar, examinar dentro da autoridade da palavra. O texto de Atos fala da igreja de Bereia, que ouvia as pregações de Paulo e depois iam nas Escrituras, verificar se era aquilo mesmo. Por quê? Porque a Bíblia é que é a autoridade. O que a gente ouve, o que a gente lê, tudo isso é bem-vindo, desde que esteja de acordo com a palavra de Deus, com as Escrituras. Então, a Bíblia ela é autoridade. Nada mais tem autoridade sobre nós, o que não significa que não possamos recorrer a outros textos. Amém? É só importante a gente fazer distinção de algumas coisas, para a gente poder não se perder nessa questão. Sim. Até
a Escritura para ver se é Você compatível. está de acordo. E se eu tenho dúvida, eu preciso procurar alguém que saiba mais do que eu e a quem eu atribuo a confiança, né? Ou seja, alguém que passe para mim a ideia de que a interpretação bíblica daquela pessoa é confiável, Sim, para me ajudar a esclarecer esse ponto. sim, Né? Eu acho que um dos grandes problemas que a gente sofre na igreja é aquela síndrome do cachorro vira-lata. A gente sempre se acha menor do que aquela pessoa que está falando alguma coisa ali, porque ela está falando, ela é uma celebridade. Então a gente se acha incapaz de contrariar o que ela está dizendo. Só que os cristãos de Berea não pensavam assim. Quem estava pregando ali não era nada mais, nada menos que o apóstolo Paulo. E eles estavam ali conferindo para ver se aquilo realmente tinha fundamento bíblico. Então isso nos leva a duas reflexões. Primeiro, eu tenho lido a Bíblia o suficiente para poder confrontar as coisas que eu leio nos comentários, ou nos livros que eu compro, ou nos autores que eu ouço pregar, nos pregadores que eu ouço. E segundo ponto, tudo aquilo que é dito nos púlpitos deve ser acolhido por mim indiscriminadamente como palavra de Deus? Não, a resposta é não. Então, assim, é importante a gente pensar sobre isso. Né? Essa questão que foi colocada aqui pela Cláudia, examinar tudo e reter o que é bom, é um exemplo. Né? Isso quer dizer que a gente possa examinar, por exemplo, o livro espírita? Bom, a Bíblia fala examinar tudo e reter o que é bom. Mas se eu for lá no texto e for pegar o sentido do que Paulo está dizendo, ele está falando sobre a manifestação de dons na igreja. Ele está falando assim, não apagueis o espírito, não desprezem as profecias, examinem todas as coisas e retenham o que é bom. Ele está falando o quê? Ele está falando sobre a manifestação de dons. Ele nem está falando sobre livros. Mas a gente pode tomar esse texto como uma referência para examinar vários comentários e autores evangélicos, cristãos confiáveis. Podemos usar, mas o significado original não é esse. Entendeu? Então, tudo isso são coisas que a gente precisa ter alguém que nos ajude. Esse é o papel da escola dominical. sim, Ela faz a provocação para que a gente possa entender o quão longe a gente está de entender o que é uma vida cristã, e isso não deve ser desmotivação para nós, pelo contrário, deve ser um impulso para a gente pensar, poxa, eu vou estudar mais, eu vou me dedicar mais, eu vou procurar aprender mais para eu poder chegar ao entendimento correto do que é a vida com Deus. Né? sim. Exatamente. Então, até mesmo, né, as pregações, os livros cristãos, a gente não deve ouvir sem examinar. Tudo precisa ser examinado à luz das Escrituras. Como o pastor colocou, isso nos leva tanto a querer estudar mais a palavra, ler mais a palavra, compreender melhor a palavra, para conseguirmos fazer esse exame, como também a questionar aquilo que nós ouvimos, assim como os cristãos de Berea fizeram. E se nós chegarmos em um texto que nos gere dúvida, né, que nós não estejamos conseguindo compreender muito bem, então nós podemos também recorrer a pessoas que nós confiamos, que têm um conhecimento maior da palavra, para nos esclarecer aquele texto bíblico. Dentro disso que você está falando, a gente percebe que até grandes comentaristas possuem dificuldade em diversos textos. Ontem, por exemplo, eu estava preparando um sermão hoje à noite, e dentro do texto que eu li, tinha um versículo que eu estava usando o comentário do Cássio, e ele expôs 9 interpretações diferentes que aquele versículo pode ter. Sim. Aí eu falei, pô, são 9 interpretações. Eu até brinquei, eu falei, Isabel, qual é o número aí? Então, Vai ser essa. Tem que pregar 9 mensagens. Não, e aí, lógico, que ele condensa isso e fala aquilo que para ele parece ser mais coerente, que por coincidência foi o número que a Isabel falou e foi o que eu já queria falar. Deu certo. Não deu certo. Isso. Mas a gente vê que dentro do que você falou, que É um dom, né, é uma questão que está muito além de a gente ler uma coisa e, né, simplesmente passar por cima como se até os maiores comentaristas, tipo, se o Cássio tem dificuldade, quem foi que você tem? Até os comentaristas debatem, né, discutem, examinam. Então, não é simplesmente abrir a Bíblia e ver, o versículo está aqui, parece que diz isso. É realmente examinar, né, é buscar compreender o contexto, o que o texto realmente está falando, para a gente saber se é exatamente aquilo ou não, que nós estamos ouvindo ou que nós estamos lendo. Então, vamos para o nosso último sola, né, que é o soli deo gloria, que significa somente a Deus a glória,
ou glória somente a Deus. Esse é um dos pilares da reforma protestante, afirmando que o homem foi criado para a glória de Deus. Fomos criados para glorificar o Senhor em tudo que fazemos e somos destinados à glória de Deus. Um dos documentos da reforma protestante, que é o Catecismo de Westminster, vai trazer essa pergunta logo no começo. Qual é o fim principal do homem? E a resposta é glorificar a Deus e desfrutar dele para sempre. Então, o plano eterno de salvação dos homens já contemplava essa glória divina. Isso está lá em Efésios 1, do 4 ao 6. O soli deu glória é o princípio pelo qual toda glória é dada a Deus no processo da salvação, mas também que, durante a nossa vida nesse mundo, nenhum ser humano é digno de glória. E isso nos remete de novo à doutrina católica, de veneração dos santos. Se a gente, e até mesmo do Papa, dos líderes da igreja, se você perguntar para um católico, você adora santos? Geralmente ele vai te dar essa resposta. Não, a gente não adora, a gente só venera. Mas quando a gente olha à luz do soli deu glória, é errado da mesma maneira. A glória precisa ser dada somente a Deus. Então, a vida do cristão é vivida diante do Senhor e sob sua autoridade. Isso é para a glória de Deus. Atribuímos toda a virtude, todo o bem, todo o poder, toda a glória, toda a majestade a Ele somente. Enfim, soli deu glória. Então, a nossa salvação é para quê? Para nós sermos felizes, para nós vivermos melhor. No fim das contas, a nossa salvação é para a glória de Deus. É para que, com a nossa vida, com a ação de Deus em nós, nós glorifiquemos ao Senhor. O texto que nós lemos lá de Efésios 2 fala mais uma vez disso. A salvação é pela graça, por meio da fé, não por obras, isso é dom de Deus, não é por obras, para que ninguém se glorie. Ou seja, a salvação não é por obras, porque a glória não pode ser para nós. A glória precisa ser dada a Deus. E se a salvação é pela graça, se é por meio da fé somente, se é em Cristo somente, aí sim a glória será dada a Deus somente. Amém? E também toda a nossa vida precisa ser vivida para a glória de Deus. Isso muda completamente a nossa relação com o trabalho, com a nossa família, uns com os outros. A gente não vive para nós mesmos, a gente vive para Deus, a gente vive para o Senhor. O pastor citou aqui, se não me engano, semana passada, o exemplo de Johann Bach, um compositor que toda vez ele chegava no final da composição, ele colocava uma sigla, SDG, soli deu glória. Ou seja, aquela composição ele fez visando, buscando a glória de Deus. Assim deve ser também com o nosso trabalho, as nossas relações familiares, no dia a dia, tudo deve ser feito para a glória de Deus. O texto que é muito conhecido a esse respeito diz que para Ele, por meio dEle, porque dEle, por Ele e para Ele são todas as coisas, a Ele, pois, seja a glória para sempre. Amém. Romanos 11, 36. Conclusão. Sim. Sim. O corandel é diante de Deus, né? Sim. Ou seja, toda a nossa vida é vivida diante de Deus. Então é como se eu pudesse ver a Deus ali junto comigo naquele momento e eu, ao fazer uma obra qualquer, eu dissesse para Ele, Senhor, isso aqui é para a Tua glória. Sim. Estou fazendo para a Tua glória. Sim. Seja um trabalho secular, seja o que for, uma vida dedicada à glória a Deus. Sim. Então o pastor trouxe aqui mais uma doutrina, um termo ali usado pela Reforma, o corandeu, mais um termo em latim para a gente aprender. Hoje a gente gastou o nosso latim, vários solas, vários... Ele surgiu em contraponto ao carpe diem, foi isso? Não sei se ele surgiu, mas hoje a gente faz essa contraposição, do carpe diem, que aproveite a vida, viva, mais ou menos viva para você, viva do jeito que você gosta. E o corandeu, que a nossa vida é vivida debaixo dos olhos de Deus, diante de Deus. Então a gente precisa ter essa consciência constante, que eu vivo diante de Deus, ou seja, Deus vê tudo que eu faço e eu vivo para Ele, porque Ele está sempre diante de mim. E por isso eu vivo para a glória dEle. Corandeu, soli deu glória. Conclusão. A afirmação dos 5 solas é fundamental para a cosmovisão protestante reformada. O pentecostal, que está em processo de reforma, precisa voltar a essas fontes para melhor entender as bases e fronteiras de sua fé. Não somos anticatólicos no sentido beligerante. Contudo, não há como negar que, à luz dos 5 solas e das Escrituras Sagradas, reconhecemos no conjunto de crenças e práticas católicas romanas
elementos suficientes para considerar a Igreja Católica Romana um grupo que não é inteiramente cristão, ou nós poderíamos dizer, não é puramente cristão. Eles acrescentaram coisas que vão além do Evangelho. Com isso, temos de reconhecer que não há meios de reconciliar as duas igrejas com base apenas em um suposto mover do Espírito, como alguns cristãos pentecostais afirmam de forma enfática. Um católico verdadeiramente cristão, em algum momento, virá a ser um ex-católico, ou, no mínimo, um católico inconformado com a sua tradição. Nós precisamos, contudo, reconhecer que há muitos que estão na Igreja Católica Romana que desconhecem ou não avaliaram de forma detalhada todas as implicações dos dogmas de Roma. Por isso, nós podemos concluir que muitos católicos conhecem a Cristo, nem que seja somente em parte, assim como conhecem sua própria igreja em parte. Nem todos os católicos precisam se converter a Cristo, apesar de muitos carecerem de uma genuína conversão, mas todos precisam renunciar aos acréscimos da Igreja Católica que representam um evangelho falso e estranho às Escrituras Sagradas. Então, aqui fica uma questão, né? Nós devemos, então, pregar para um católico? Nós devemos falar do Evangelho para um católico? A resposta é sim. A gente entende que, como nós vimos hoje, a doutrina católica, a Igreja Católica Romana, está distante do verdadeiro Evangelho de Cristo. Está distante desse Evangelho que glorifica somente a Deus, que faz com que a gente deposite a nossa confiança somente em Cristo, que a gente descanse na graça de Deus, não um descanso de não buscar a santidade, mas um descanso de saber que a nossa salvação vem da parte dele, né? Somente por ele, vem da graça. Faz com que nós vivemos pela fé, andemos em fé e que nós busquemos seguir essa vida de acordo com o que as Escrituras falam para nós, porque somente ela é a palavra de Deus. Então, como que a Igreja Católica está distante do verdadeiro Evangelho? Nós precisamos pregar para os católicos. É possível que alguém dentro da Igreja Católica seja salvo? Ele diz aqui, é possível, mas provavelmente eles ou são inconformados com aspectos da doutrina católica ou não compreendem tão bem esses aspectos da doutrina católica, ao ponto de estarem lá dentro e ainda assim serem convertidos a Cristo e confiarem somente em Cristo, e não em Maria, não nos santos, não no Papa ou no clero, para a sua salvação. A salvação vem pela graça, por meio da fé, em Cristo somente. Então, nós devemos pregar isso, né? Levar isso adiante. E isso faz uma diferença geral, completa na nossa vida. Faz com que o nosso viver e faz com que a nossa relação com Deus seja totalmente diferente. Então, é importante, é necessário nós nos apegarmos aos 5 solas e também vivermos esse Evangelho que os 5 solas mostram e revelam para nós. Amém, irmãos? Ficou alguma dúvida? Algum comentário? Isso é muito importante porque há muitas pessoas que estão na igreja evangélica hoje, elas estão migrando para o catolicismo, Sim. acreditando que é a mesma coisa. É. Mas quando a gente examina os 5 solas, nós vemos que é irreconciliável, como a Refis está dizendo. Sim, pois é. É um movimento, né, que a gente está vendo de protestantes indo para a Igreja Católica, e isso dentro de um movimento que muitos católicos têm feito, né, nas redes sociais, fazendo com que pautas sociais sejam associadas à doutrina da Igreja Católica. Então, quem concorda com essas pautas sociais acaba se associando também, pegando essa associação e então indo para a Igreja Católica, mas nós vemos aqui que não é a mesma coisa, né? Não é uma pouca diferença, não é uma diferença pequena, né? Existem doutrinas fundamentais que são necessárias para a nossa salvação, né, e que nós defendemos como protestantes. Então, foi o contrário. Nos anos 80, final de 70, início de 80, a nossa igreja, Nova Vida, Sim. ela tinha um culto específico às quarta-feiras. Uhum. Pela quantidade enorme de pessoas católicas, principalmente as mulheres, para participar da Santa Ceia. Uhum. Para você ver como foi o contrário que está acontecendo agora. Sim, e como é necessário, né, a gente ter essa compreensão, esse entendimento da palavra de Deus. Fica acomodado e não tem coragem, às vezes, de falar. Sim. A verdade, né? Pois é, muito por conta do pluralismo, né, dessa ideia de que não todos são salvos, todos os caminhos levam a Deus. Então a gente precisa compreender o Evangelho e pedir a Deus essa coragem, né, essa ousadia para pregar o verdadeiro Evangelho de Cristo também.
Amém. Amém. Pastor. Amém. Vamos orar em relação a isso? Nosso Deus e Pai, graças te damos por esse tempo de instrução que agora recebemos. Obrigado, Senhor, por aquilo que temos aprendido, Deus. A nossa jornada de fé, Senhor, é desafiadora e nós sempre precisamos voltar ao texto bíblico de novo, porque a nossa mente é limitada, Senhor, ela é uma expressão muito ínfima, quase, ó Deus, nula, de tudo que está na tua mente. E a tua palavra revelada para nós, Senhor, é a base sólida e segura que nós temos para encontrar a direção, o caminho que nos conduza, ó Deus, com retidão à vida eterna. Nós queremos te pedir que o Senhor nos ajude a entender e também nos apegarmos, ó Deus, a esses conceitos que são bíblicos, que são verdadeiros, que são legítimos, ó Deus, e que a Escritura nos revela, para melhor te servir, ó Deus, melhor te honrar e te glorificar. E também vivermos uma vida mais confiante, de tal maneira que nós não precisemos buscar, ó Deus, em fontes, em cisternas rotas, como a tua palavra diz, que não retém as águas, a motivação para seguirmos em frente. Que a Escritura nos baste, que Cristo seja suficiente para nós, que a graça seja a nossa única motivação, que a fé, ó Deus, seja compreendida por nós como o único meio para, ó Deus, alcançar a vida, e que tudo o que nós façamos e vivamos seja tão somente para a glória do Senhor. Então, nós te pedimos que o Senhor nos encaminhe em tudo isso, nos guie, nos conduza, nos livre do mal, guarde a nossa mente e o nosso coração de todo o engano, ó Pai, que é tão ocorrente hoje em dia, nas redes sociais principalmente, que nós tenhamos a coragem, a determinação e a disciplina de examinarmos bem aquilo que ouvimos, aquilo que recebemos, para ver se vale a pena guardar ou é melhor descartar. Então, nós te pedimos, ajuda-nos para que esse objetivo seja alcançado por cada um de nós. Oramos assim com gratidão e louvor em nome de Jesus. Amém. Amém.